Ei, Bom dia! salve, salve, bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para um dia a mais ou mais um dia. Esse é o dia 1 ou é mais um dia? Para nós, esse é sempre o dia 1, sempre o dia 1, o dia de recomeçar, o dia de refazer, o dia de estar na presença do Senhor com a família, com um propósito de vida. Então, nesse dia que o Senhor Jesus renove o seu propósito de vida, renove a sua identidade e que você possa, de fato, ser quem Ele chamou você para ser nessa terra. Amém? Amém? Bora lá? O que temos para hoje? Hoje temos Salmos 23, 6. Salmos 23, 6, bem conhecido de todos, um salmo de Davi. Salmo poético, um salmo profético, né? E profundo, que ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você está sob sob a graça, sob a misericórdia, sob o mando de Deus. Então você se colocar na condição de guiado, de pastoreado, de dirigido. Então essa posição, quando você se coloca nela e você vive ela no seu dia a dia, dizendo que o Senhor é o meu pastor, estou submisso às suas vontades, estou submisso às suas leis, às suas ordens. Deus é constante, Ele não muda. Então se Ele prometeu, Ele cumpre e Ele cumprirá. Então Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Então Ele está conosco todos os dias. E agora nós seguiremos então para qual versículo? Já que você usou o termo graça, lembrando que o significado de graça é favor imerecido, né? Então, independente da circunstância, de como você está nesse momento, você tem direito a viver debaixo desse amor, né? Debaixo dessa graça, dessa proteção. Graça é? Favor imerecido. Olha, tem um bicho voando aqui. Uma abelha. Sai, abelha. Esses dias no de condomínio. Novo, de novo. Não, isso ó, não. De novo, vai começar. Vai começar. Então, graça é o que mesmo? Favor imerecido. Então, esteja debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, esteja debaixo da graça de Deus. E é um privilégio para nós estarmos debaixo da graça de Deus, debaixo desse favor imerecido. Então, só podemos agradecer a Deus, render graças a Ele, render graças pela misericórdia, pelo amor e pela bondade dEle que se estende na nossa vida todos os dias, que se renova na nossa vida todos os dias. Agora vamos para onde então? Salmos 23, 6. Salmos 23, 6, Salmo de Davi, versículo 6, ele finaliza os Salmos 23, dizendo assim: A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Eu gosto também de fazer a leitura na versão ARC, na versão Almeida revisada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No versículo anterior, no 5, fala: Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nos costumes antigos, quando a pessoa fazia uma refeição na casa de uma outra pessoa, isso significava o início de um vínculo muito forte. Né? Então tem várias situações no Antigo Testamento em que falam: e eles comeram e beberam juntos. Isso significa que naquele momento eles firmaram um vínculo, eles firmaram um acordo ali de fidelidade e lealdade entre as duas partes. Estabeleceram um relacionamento mais firme. E é interessante pensar, e também tem existe também uma outra situação nos costumes israelitas antigos, que era toda vez que alguém estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele tinha que adentrar a tenda do monarca ali da região, ou pelo menos tocar aquela tenda, para que os inimigos parassem de persegui-lo. Então, a partir do momento que ele adentrava, ou pelo menos tocava a tenda, eles paravam de persegui-lo. Eles ficavam... Isso me deu uma ideia. Acho que é aí que surgiu o joguinho, a brincadeira do pega-pega lá, como é? Ela congela. Ela congela. Daí,
Pois é, toquei eles na tinham- tenda, não chega, mas não toca Congela, ele, só que não sou eu que congela, é o inimigo. Né? Então eles tinham que ficar parados e apenas observando. E se o monarca realmente estivesse ali disposto a receber aquela pessoa e fosse um bom anfitrião, um super host da super época, host, né? um Airbnb super host, Um Airbnb super host é boa. então ele Ela tá iria... engraçadinha hoje. Então ele iria ungir a cabeça do seu convidado e iria servir-lhe um banquete e uma taça transbordante. Era um costume daquela época. Então, é interessante olhar esses dois versículos, porque já imaginar isso, você adentrando na presença do Senhor ou tocando, né, de alguma forma o Senhor, você já estaria debaixo da proteção dele, você já estaria ali livre dos seus inimigos. Se ele ainda te recebesse com um banquete, com algo assim, seria algo ainda muito maior do que você poderia pensar em merecer. Mas imagine no versículo 6, quando aqui fala: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Você deixou de ser um hóspede nesse momento. Nesse momento você já passou a ser filho, você já passou a conviver com toda essa proteção, com todo esse cuidado, esse zelo todos os dias. E aqui ele está falando com muita certeza, ele está afirmando: certamente me acompanharão todos os dias da minha vida a felicidade e a misericórdia. É uma promessa, É uma né? promessa. Termina aqui com uma promessa, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão, me seguirão todos os dias da minha vida. Então não é um dia sim, um dia não é somente nos finais de semana, não é somente nas segundas, quartas e sextas. Não é somente Não quando eu é- acerto, quando eu acho que eu acerto, quando eu fiz as coisas que Deus gostaria que eu fizesse, que eu acerto. Claro, sempre caminhar dentro debaixo da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente acredita: eu não estou fazendo o suficiente, né? Então, mesmo quando a gente acha que não está fazendo o suficiente. Então, essa certeza que nós temos que Deus vai agir sempre da mesma forma, ela é uma promessa colocada que Ele era, Ele é e Ele será. Então Ele é imutável. Por Ele ser imutável, Ele não tem uma variação de humor como nós temos, que um dia está bem, um dia não está tão bem. Deus não é bipolar, vamos pensar assim. Então a promessa dele é essa, certamente. Então aqui é uma certeza que você tem que esta bondade e a misericórdia acompanharão todos os dias, porque é uma promessa. Ele falou que estará conosco e que está conosco desde a fundação do mundo, estará conosco no futuro. No mundo vós tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então estamos sujeitos sim às tribulações, estamos sujeitos sim às intempéries do dia a dia, e isso pode nos levar a variações de humor, variações a dúvidas, pode nos levar a incertezas, e por nós termos estas incertezas como humano, então não existe outro caminho, nós temos que recorrer naquele que tem total certeza. E aquele que tem total certeza sobre quem nós somos é Deus. Então Deus enviou seu Filho para garantir essa certeza para nós. Então certamente que a bondade e a misericórdia, a fidelidade do Senhor, ela vai nos acompanhar todos os dias. Então nós devemos nos achegar a Deus e assim Ele também vai se achegar a nós. Por Ele ser constante, por essa energia estar fluindo constantemente, por ela ter não ter um início, não ter um meio, não ter um fim, ela ser constante, você pode chegar e mergulhar nela, mergulhar nessas profundezas e você retirar dali a energia que você precisa. E você também, ao receber essa energia, você vai transbordar isso para outras pessoas. A gente sempre diz isso aqui, que você, ao conhecer a sua identidade, saber a tua origem, saber de onde você é, saber de onde você vem, dessa certeza que você vem, você estar amparado por essa certeza, a tua variação de humor, as tuas falhas, as tuas incertezas, elas são supridas por essa certeza. Exatamente. Paulo reforça isso em Romanos 8,38, quando ele diz: não temos que viver com medo de desapontar a Deus ou perdê-lo. Ele prometeu que nunca vai retirar seu amor e bondade de nós. Isso mesmo, Romanos 8, 38 e 39, Paulo está afirmando as palavras do salmista: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor
para sempre, por longos dias, enquanto eu viver. Ou seja, eu deixo de ser um convidado, eu deixo de ser um hóspede, eu deixo de ser alguém que foi convidado para um jantar especial, sentado à mesa, para me tornar agora parte desta família. E ao me tornar parte dessa família, eu estou na intimidade desta família. Ao estar na intimidade dessa família, eu vivo o dia a dia dessa família, debaixo da graça, debaixo da bondade, debaixo da misericórdia. E isso me faz lembrar a nossa oração de todos os dias. A Ti, Senhor, eu rendo graças, porque Tu és sempre bom, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça se renova todos os dias em minha vida, na nossa vida. Então, isso não significa que tudo vai acontecer de acordo com a nossa vontade, com tudo que a gente planejou. Tanto que no próprio Salmo 23, ali fala que ainda que eu caminhe pelo vale das sombras. Então vão existir essas fases em que nós vamos caminhar pelo vale das sombras, mas também vão existir os momentos em que nós vamos caminhar sobre os verdes campos, né? E quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente consegue viver de acordo com essa promessa, com essa certeza, nós atravessamos sim por vales de sombras, mas nós atravessamos sem o medo, porque nós temos a certeza de que Deus está ali, de que nada nos faltará, de que Ele estará presente e o seu amor estará ali nos suportando, nos apoiando durante toda essa caminhada. E olha que interessante, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que no meu dia a dia eu tivesse tribulações, tivesse confrontos, tivesse desafios, ainda que, pode ser que eu não tenha em alguns dias, então tá tudo bem. Pode ser que durante uma semana, durante um mês eu não tenha esses desafios, tá tudo bem. Mas é quase que impossível você vivendo, não vegetando, né? Vivendo, você não tenha desafios. Você terá desafios. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja diante de uma dificuldade, diante de um grande desafio, talvez um desafio na sua saúde, com uma doença que você foi diagnosticado como incurável, ou com um problema financeiro, com um problema na família, com filhos, ainda que você esteja nesse vale, o vale não é permanente. Assim como o pico também não é permanente. São momentos, esses altos e baixos são momentos, mas você tem a certeza que é uma promessa de Deus que Ele estará com você atravessando esse vale. Se no vale você estiver muito cansado e você não conseguir caminhar, pode ter certeza que Ele vai tomar você nos braços dele e vai carregar você. Mas você precisa fazer a sua parte, confiar que certamente a bondade e a misericórdia dele seguirá você por esse caminho, seguirá você nesse vale que você está passando, nesse deserto que você está atravessando agora. E o mais importante é que quando você está passando por um vale ou quando você está passando por um deserto, significa que na passagem você vai ter um grande aprendizado, mas você vai terminar a sua caminhada e você vai atingir um local, e esse local pode ser a sua terra prometida. Então, qual é a sua terra prometida? O que você está buscando? Então, o mais importante do que atingir ou se livrar daquele vale ou se livrar daquele deserto, o mais importante é o que você aprende durante essa passagem, o que você leva como lição para você. E a maior lição de todas que eu quero deixar para você, por experiência própria, é que ao passar por esse deserto, ao passar por esse vale, a maior lição de todas é que Deus não desampara você. Certamente a bondade e a misericórdia dele acompanha você. E no momento que você se sente mais fraco, ele toma você nos braços e carrega você. Confia, essa é uma promessa, essa é uma palavra. E isso vai renovar você novamente, vai te refrigerar novamente e você vai estar pronto para aquela corrida de águia, para aquele voo de águia. É isso aí, gente. Bora para cima. Antes que eu esqueça, você vai estar assistindo esse vídeo, vai estar assistindo em algum dos canais nossos no YouTube ou no Instagram, no TikTok. Você aproveita para colocar aqui qual foi o milagre que você recebeu, qual é o vale que você passou e qual foi o conforto que você recebeu durante esse vale. Escreve aqui, compartilha com outras pessoas, o seu testemunho é muito importante, isso pode ajudar outras pessoas. Às vezes nós ficamos aqui esperando, Deus, faz alguma coisa por mim, Senhor, resolve o meu problema, faz isso, né? Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece o nosso coração, mas o fato da gente compartilhar com outras pessoas, nós estamos sendo Deus na vida dessas pessoas e estamos
estamos ajudando as pessoas, porque é assim que funciona. Quando você tem uma bênção, você não pode guardar para você, você tem que distribuir, você tem que transbordar na vida de outras pessoas. Então conta o seu milagre aqui, escreve aqui, compartilha com outras pessoas, curte, pega esse vídeo, envia para outras pessoas. Se essa mensagem faz sentido para você, envia para outras pessoas, porque alguém pode estar esperando essa mensagem, e essa mensagem só vai chegar se você ajudar a gente a compartilhar. Então, faça a sua parte também. Tanto os verdes campos como o Vale das Sombras, eles fazem parte do plano de Deus. Eles têm um propósito instrutivo, eles têm um propósito benéfico na vida da gente. E é óbvio que a gente nem sempre consegue perceber isso, principalmente no momento do Vale de Sombras, mas isso que você disse de compartilhar com outras pessoas nos faz enxergar isso, nos faz ver o final que a nossa situação pode ter. Eu me lembro quando eu perdi 2 bebês antes de ter os nossos filhos, e eu me lembro quando eu perdi o primeiro, foi muito difícil, porque eu já estava com 6 meses de gestação, e ele chegou a nascer, ficou algumas horas vivo e não sobreviveu. Então, imagina, foi algo devastador, foi algo muito forte. E depois de 2 anos eu engravidei novamente e perdi novamente no comecinho da gravidez. Então, foi um período longo de vale de sombras nessa área da vida. E eu tinha o desejo de ser mãe, eu tinha a certeza no coração de que Deus me ajudaria, mas eu não conseguia enxergar de qual forma. Principalmente depois do segundo, quando eu perdi 2 bebês de 2 maneiras diferentes, em 2 situações diferentes, como se fossem problemas diferentes, né? E depois, quando aconteceu de eu conseguir ter a Júlia, de dar tudo certo, ela vir ao mundo com saúde perfeita, passar essa mensagem para as pessoas foi algo tão bom, foi algo tão forte para mim. Olhar, cada vez que eu encontrava uma mãezinha que tinha perdido o seu bebê ou que não estava conseguindo engravidar, eu podia dizer, olha, confia, vai dar certo, aconteceu comigo. Também parecia que não teria fim, também parecia que não aconteceria esse milagre, mas aconteceu. E nunca perder essa certeza, essa confiança de que tanto no Vale das Sombras quanto nos verdes campos ele está ali, a presença dele está ali, a sua mão está ali nos guiando, nos protegendo, e com certeza ele tem um propósito maior dentro de tudo isso. Exatamente. Então a sua dor pode ser remédio para outra pessoa. É importante a gente saber disso. Muitas vezes a gente fica confinado, contando do nosso problema com um ar de sofrimento, né? E é normal, você precisa sofrer também. O luto faz parte. Na cultura judaica, o luto ele é vivido por mais 70 dias, por um longo período, que é para curar a dor totalmente, para fechar essa ferida. Mas isso também é um simbolismo, né? Que é um prazo que você precisa e depois você avança, deixando isso como um marco na sua vida, sabendo que Deus tem um propósito maior para você. Você tem que se mover. A verdade é essa, que você precisa se mover, que nada vai durar para sempre. Nada vai durar para sempre. Inclusive, eu não vou durar para sempre, você não vai durar para sempre. Então, pensando nisso, o que a gente pode fazer hoje? Hoje, a gente pode, de fato, agradecer a Deus, confiar plenamente nele, se entregar completamente, ter certeza absoluta que a bondade e a misericórdia dele nos acompanha diariamente e nos entregar e levar o nosso testemunho, a nossa mensagem para outras pessoas. Sabe o que me ajudou muito nesse período também? Logo que nós perdemos o primeiro bebê, foi não transformar isso em um tabu, foi falar do assunto. Eu nunca deixei, o nome dele era Gustavo, eu nunca deixei o Gustavo como um assunto a ser deixado de lado, um assunto difícil de ser falado. Não, por mais que doesse, eu sempre falei muito disso e eu sempre pensei muito na possibilidade de engravidar novamente, de tentar de novo, de ter outro filho, e eu conversava sobre isso com as pessoas, eu conversava muito sobre isso com você, com a minha mãe, e isso eu acredito que formou uma ideia dentro de mim de que era um processo natural, de que era algo que aconteceu comigo, que acontecia com outras pessoas, e tirou aquela coisa da fragilidade, da vitimização, sabe? Sim. Então eu acho bem importante cada vez que nós estamos passando por um problema assim, falar do assunto, colocar para fora. Como ele disse, digita nos comentários se você não está se sentindo à vontade para falar diretamente com uma pessoa,
digita nos comentários, chama a gente, Chama se for o gente, caso, né? chama a gente no privado ali, a gente conversa também, mas é sempre importante falar sobre o assunto, colocar para fora, para não transformar aquilo num tabu, para não transformar aquilo em algo que fica preso dentro de você e vai crescendo cada vez mais lá dentro até te sufocar e tirar de você essa certeza, essa esperança e essa fé de que tudo vai dar certo. Quando você fala, você solta. Você está eliminando isso de dentro de você e está liberando espaço para um sentimento melhor, para uma energia melhor e para algo bom, para algo melhor entrar na sua vida. Quando Deus nos priva de alguma coisa, Ele não está nos punindo. Eu ouvi isso quando aconteceu de perder o bebê. Uma pessoa muito próxima a nós, ela me falou isso. Quando Deus nos priva de algo, não significa que Ele está nos punindo ou querendo nos castigar por alguma coisa. Ele está abrindo espaço ou nos melhorando, nos lapidando para receber algo ainda mais grandioso, algo muito melhor. E hoje, com a graça de Deus, nós temos 2 filhos lindos. A Júlia, ela sempre fala que ela é o nosso bebê arco-íris. Ela fala. E de fato, ela é a luz das nossas vidas, assim. Ela é uma Sim. criança muito especial. O Gui, do jeitinho dele, também veio trazer muita luz, muita alegria para nossa vida. Sim. Então, existe sim essa esperança, essa certeza, né? Aproveitando também que nós estamos falando disso, né, para você deixar o seu testemunho aqui, você falar sobre isso, eu vou pedir agora para as pessoas que vão ouvir você falando isso, vamos pensar do outro lado da mesa agora. A gente diz assim, em primeiro lugar, diga isso para Deus. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Como a Nessa falou agora, quando você põe isso para fora, isso te liberta. Porque você está confessando com a sua boca, você está falando com o seu coração, você está abrindo isso, está se livrando desse fardo, desse peso. Então fala isso primeiro para Deus, conversa com Ele. Ele vai auxiliar você, Ele vai ajudar você. E a parte boa é que Ele não vai te criticar. E Ele não vai, enquanto você está falando para Ele, Ele não vai ficar falando outra coisa no seu ouvido. Ele não vai ficar querendo contar outra história ruim para dizer que a sua não era tão ruim assim. Acho que você já entendeu o que eu quero dizer com isso. Também, na hora que você estiver testemunhando, falando com alguém, esse alguém que é o lado que eu estou falando agora, por favor, só escute. Por favor, só escute, porque durante o nosso processo, a Nessa disse que ela perdeu o bebê, eu perdi também porque era o pai da criança. Desculpa. Eu também perdi o bebê, Deus. foi bem traumatizante todo o processo, fazer um velório, um enterro de uma criança nas condições que nós estávamos, só nós dois, no norte do país, no nordeste do país, sem família, foi muito difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando naquele momento a gente fragilizado ia conversar com uma pessoa, ou alguém se aproximava e a gente queria amenizar nossa dor contando aquilo, era engraçado, não vou dizer a palavra engraçado, mas era até... não sei nem usar a palavra, mas a pessoa vinha com uma história macabra, mais difícil, diferente, para tentar amenizar a minha história. Do tipo, você está reclamando que você perdeu um filho que morreu, você enterrou esse filho estando sozinho num lugar, mas olha, o fulano de tal lá sofreu um acidente e morreu não sei quantos. Ou seja, querendo comparar uma dor com outra dor para amenizar a minha dor. E aí, ali eu tive um entendimento, Senhor, é contigo que eu tenho que resolver isso. É nos seus braços que eu quero descansar. É em ti que eu encontro refrigério para minha alma. Porque o Senhor não está aqui para me julgar ou para medir a dificuldade, o problema de uma outra pessoa com o meu para me deixar menos triste porque do outro é pior que o meu, coisa parecida. Então você que está do outro lado, faz uma gentileza, só escute, não critique, não fale nada. Empatia. Tenha empatia com a pessoa. Empatia. Muitas vezes também eu tentava falar com as pessoas, acontecia isso, né? Nós dois juntos conversávamos e acontecia isso. Ou então a pessoa tentava me consolar demais. Não, mas olha, é assim, vai... Sei lá, dizia coisas que não era o que eu precisava ouvir naquele momento. Porque eram frases prontas. Existe hora para tudo, existe o tempo para tudo. Por mais que a gente saiba que isso é verdade... Mas no momento de uma dor tão forte como essa, a pessoa ela não quer ouvir isso. Ela quer que você entenda que aquilo tá doendo. Tá doendo muito, ela precisa pôr pra fora. E a pessoa que mais me ajudou, foram 2 pessoas, mas essa em especial, que mais me ajudou, ela simplesmente teve empatia. Ela foi numa situação completamente
que eu não esperava, que não era uma pessoa conhecida, não era uma amiga, nada disso. Mas quando eu contei o que tinha acontecido, ela estava com 2 crianças brincando na sala da casa dela, e eu contei o que havia acontecido e ela falou: nossa, que dor, né? Como isso dói. Eu passei pela mesma coisa que você. Ela falou: eu também perdi 2 bebês e os 2 nessas condições que você perdeu o seu primeiro filho. E como dói, de fato é algo que dói demais. Ela falou: passei um período em que eu desacreditei que eu conseguiria ter filhos de novo, mas agora tá aqui, ó. Os 2 estão aqui fazendo bagunça na minha sala, deixando a minha casa completamente em desordem, e em breve isso vai acontecer com você. Eu declaro essa bênção na sua vida. Amém. Também. Eu recebo, né? Foi exatamente o que eu falei, eu recebo, amém. Em nome de amém. Jesus. Ela declara que sua casa será toda bagunçada, que vai ter sofá rabiscado, que vai ter mesa com brinquedos. Vai ter parede rabiscada, vai ter mancha nas paredes do pezinho da criançada. De fato aconteceu e muito. Casa, né? Acontece. Mas foi algo muito bom receber aquela empatia, perceber que alguém tinha passado pela mesma dor que eu, mas que entendia mesmo a minha dor, que não estava só tentando me dizer algo, uma frase pronta, sabe? Então, ainda que você não tenha passado pela mesma dor que a pessoa está passando naquele momento, mas demonstre que você entende aquilo, que de fato aquilo é uma dor, e ao invés de dizer frases prontas, fala: olha, eu tô aqui. Toda vez que você precisar falar, que você precisar pôr pra fora, fala comigo, eu tô aqui, eu vou te ouvir. Se eu não puder dizer nada que te acalme, o meu abraço tá aqui, o meu ombro tá aqui, conta comigo. Sim. Eu acho que vale muito mais, né? Vale. Então tenha essa certeza, essa é uma promessa, tenha certeza que Deus estará sempre contigo. Então declare isso para você, fale em voz alta e diga assim: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amém. Amém? Amém! Excelente! Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Curte, comenta, compartilhe e esteja conosco nos próximos vídeos. Se você é uma tentante, já que eu usei essa história aqui hoje, se você é uma futura mãezinha que está tentando engravidar ou que já perdeu algum bebezinho, eu também declaro essa bênção sobre a sua vida, que o seu sofá vai ser rabiscado, que a sua casa vai ser bagunçada, que a sua mesa vai estar cheia de brinquedos na hora da refeição e você vai ter que correr para tirar tudo. Eu declaro todas essas bênçãos sobre a sua vida. Não desista, creia no fundo do seu coração, você já é mãe. Você já é abençoada por Deus. E em breve isso só vai se concretizar e você só vai sentir aquele cheirinho gostoso no seu colo. Amém. Deus te abençoe. Vamos fazer aquela oração que a gente faz para as crianças todos os dias? Então vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.